Olá, amante de livros e do conhecimento. Já sentiu aquela vontade de mergulhar nos clássicos da literatura, filosofia ou história, mas bateu aquele medo? Medo de não entender, de achar chato ou de não saber por onde começar? Se a resposta é sim, este vídeo é para você. Vamos falar sobre um livro que é um verdadeiro mapa do tesouro para leitura profunda. Como Educar Sua Mente, da autora best-seller Susan Wise Bauer. Baseado no método de leitura dos grandes pensadores da história como Montaigne, este livro não é só mais uma lista de livros. É um manual prático com técnicas para você desenvolver autodidatismo, compreender textos complexos e formar suas próprias opiniões. E ao final, uma indicação especial de profissionais que entendem que educar a mente também envolve cuidar das emoções. A grande sacada de Susan Wise Bauer é mudar nossa relação com o livro. Em vez de encarar um clássico como um monumento intocável, ela nos ensina a vê-lo como o início de uma conversa civilizada. Você não está ali apenas para absorver passivamente, mas para dialogar com o autor. Isso tira a pressão de ter que concordar com tudo e nos coloca numa posição ativa de investigador. O objetivo final não é acumular informações, mas educar sua mente, torná-la mais perspicaz, crítica e articulada. A autora quer que a gente saia da leitura de um grande livro não apenas sabendo mais coisas, mas pensando de uma forma melhor. É transformar a mente, não só encher o cérebro de fatos. Ela nos convida a sermos participantes ativos, a questionar, a concordar, a discordar, mas sempre com base nos argumentos do texto. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque transforma a leitura de uma obrigação intimidante em uma aventura intelectual, uma conversa que atravessa séculos. O coração do livro é um método estruturado em 3 níveis de leitura, inspirado em educadores clássicos. Vamos destrinchar cada um. Primeiro temos a leitura gramatical, que responde à pergunta: o que o texto diz? Essa é a leitura da superfície. Aqui, o seu objetivo principal é entender a narrativa básica, os fatos, os personagens, os argumentos centrais, a estrutura do que está sendo dito. É como montar o quebra-cabeça pela primeira vez. A técnica-chave que a autora propõe aqui é a narração. Isso mesmo, narrar. Depois de ler um capítulo ou uma seção, você fecha o livro e conta com as suas próprias palavras o que você acabou de ler. Pode ser em voz alta, pode ser para outra pessoa, pode ser escrevendo num caderno. Esse exercício simples é poderoso porque ele força o seu cérebro a organizar as informações e revela imediatamente o que você realmente entendeu e o que passou batido. Se você não consegue explicar, é porque ainda não entendeu direito. Depois de dominar o que, a gente sobe um degrau para a leitura lógica. Aqui a pergunta muda para como o texto funciona. Agora, não estamos mais só na superfície, estamos mergulhando na análise. Você vai investigar a estrutura do argumento do autor. Como ele construiu aquela ideia? Como ele chegou àquela conclusão? Quais são as premissas, ou seja, os pontos de partida que ele usou? Quais são as palavras-chave que ele repete o tempo todo e por quê? A técnica aqui é fazer perguntas específicas e anotar as respostas. Por exemplo, qual é o ponto principal deste capítulo? O que o autor está definindo aqui? Com qual ideia ou autor ele está concordando ou discordando? Esse é o momento de pegar o seu marquetexto, suas canetas coloridas, e destrinchar a lógica por trás das palavras. É um trabalho de detetive, onde você desmonta o texto para entender como todas as peças se encaixam e funcionam juntas. Finalmente, chegamos ao topo da escada. A leitura retórica. Este é o nível mais sofisticado. O da síntese e do julgamento. As perguntas aqui são mais profundas. Por que isso importa? E daí? Você sai do texto e o coloca em diálogo com outros livros, com o mundo, com o seu tempo e, o mais importante, com seus próprios valores e experiências. As perguntas agora são: o argumento do autor é válido? Faz sentido hoje em dia? Com quais partes eu concordo ou discordo e por quê? Como essa ideia se relaciona com o que eu já li sobre o assunto ou com o que eu vivo no meu dia a dia? É nesse nível que você finalmente forma a sua opinião fundamentada. Não é mais só o que o autor disse, ou como ele disse, mas o que você pensa sobre o que ele disse. A leitura retórica é o que transforma o conhecimento em sabedoria. É o que conecta os livros com a sua vida e te torna uma pessoa não só mais informada, mas mais crítica e consciente. E como colocar tudo isso no dia a dia? Parece muita coisa, né? Mas a autora é super prática e recomenda o uso de cadernos de leitura. A ideia é ter um sistema. Um caderno pode ser só para listas do que você quer ler, uma espécie de cardápio intelectual. Outro caderno seria o seu diário de bordo durante a leitura, onde você faz as anotações gramaticais e lógicas. Nele você resume os capítulos, anota as perguntas sobre a estrutura, define os termos-chave. E um terceiro caderno, que pode ser o mais pessoal, seria para as reflexões retóricas, para suas sínteses finais. Nele você escreve suas opiniões, suas críticas,
as conexões que fez. Usar esses cadernos transforma a leitura de um simples passatempo em um verdadeiro projeto intelectual, organizado, intencional e muito, muito gratificante. Educar a mente é uma jornada maravilhosa, mas pode ser também profunda e nos trazer questões existenciais. Ler os grandes autores frequentemente nos faz refletir sobre vida, morte, amor, sociedade, e isso pode ressoar nas nossas emoções e histórias pessoais. Cuidar da nossa saúde mental é parte essencial de sermos aprendizes plenos e integrados. Um conhecimento que não dialoga com o nosso bem-estar emocional pode se tornar pesado. Por isso, quando a gente mergulha fundo nessas leituras, é importante também ter um espaço seguro para processar o que emerge. Tenho o prazer de indicar 2 profissionais que podem ser grandes aliados nessa caminhada de autoconhecimento. O psicólogo clínico Evandro Ferreira e a psicóloga Sinara Barbosa. Eles atuam com psicoterapia focada no processo de ressignificar experiências. E você pode acompanhar o trabalho deles no Instagram, @psicoterapia.ressignificar. É uma indicação valiosa para quem busca crescimento tanto intelectual quanto emocional, para que a jornada de educar a mente seja também uma jornada de cura e integração do ser. Então, resumindo, como educar sua mente é muito mais que um guia de leitura. É um convite à autonomia intelectual. Ele nos dá as ferramentas para sermos nossos próprios professores, para enfrentarmos qualquer livro complexo com confiança e para tirarmos o máximo proveito dessa jornada. É um livro que te empodera. E você? Tem vontade de começar um projeto de leitura dos clássicos? Qual livro assustador você gostaria de encarar usando esse método? Conta aqui nos comentários. Se este vídeo te ajudou a perder o medo dos livros difíceis, deixa seu like. Isso ajuda demais o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre livros, aprendizado e desenvolvimento pessoal. E anota a dica de cuidado, @psicoterapia.ressignificar. Um grande abraço e até a próxima. Que sua próxima leitura seja uma conversa incrível. Olá, amante de